Olá, tá começando agora a edição de junho da Rádio Uni. Eu sou o Gilberto e eu tô com a minha amiga Larissa, e eu devo ressaltar que todo o nosso conteúdo foi gravado de forma remota por causa da pandemia do Covid-19. Eu sou a Luciana E eu sou o Arthur. e hoje iremos entrevistar a assistente social da Unipampa do campus Bagé. Então, você pode começar a se apresentar e nos informar o que é o NUD e quais as funções deste setor? Boa tarde, pessoal. Boa tarde à comunidade acadêmica da Unipampa. Eu sou a Daviane Azevedo, assistente social do NUD, que é o Núcleo de Desenvolvimento Educacional, que é um setor ligado, trabalha junto com a coordenação acadêmica do campus nas questões de apoio pedagógico e de assistência estudantil. Então, a nossa equipe é formada por 2 assistentes sociais, 2 técnicos em assuntos educacionais, tá? Então, nós vemos trabalhando, né, nessa questão de atendimento ao estudante, justamente agora nessa situação da pandemia, né? Então, nós estamos trabalhando para prestar esse apoio, né, aos estudantes. Estamos trabalhando de forma remota, que foi a orientação que a reitoria, né, nos orientou, trabalhando remotamente, com todos os cuidados de prevenção, assim como todos os demais servidores da Unipampa. E o nosso trabalho principal, então, de assistência aos alunos, né, nesse momento da pandemia, da Covid-19, nós trabalhamos já com 2 editais de apoio ao aluno ingressante, né, um auxílio emergencial. O edital teve alunos contemplados do nosso campus e já encerrou também o prazo, já estão recebendo esse auxílio. E também houve um outro edital para alunos não ingressantes, alunos que ingressaram anterior, né, nos anos anteriores. Então, também houveram alunos selecionados, já estão recebendo esses auxílios de apoio emergencial. Ambos editais, então, já se encerraram. Os outros editais, que seriam, né, para todos os alunos do plano de permanência, está suspenso o cronograma e é assim que retornar às atividades acadêmicas, será divulgado um novo cronograma e os alunos poderão se inscrever, tá? Então, toda essa equipe, né, em cada campus da Unipampa tem um núcleo, né, de desenvolvimento educacional, um NUD, todos contam com assistentes sociais e estão trabalhando nessa questão da prevenção, né, e da assistência estudantil aos estudantes, junto com o apoio dos demais colegas dos setores, com as coordenações acadêmicas, com as direções e, claro, com o respaldo da PRAEC, né, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da Unipampa. Foi também criado um Fale Conosco, que está localizado na página da PRAEC, então ali qualquer dúvida, qualquer situação, demanda, os alunos, né, da Unipampa podem encaminhar por ali para facilitar o acesso. Os e-mails do NUD, os nossos institucionais, estamos acessando a todo momento, né, para atender a demanda dos estudantes. E também fizemos um cadastro dos alunos, né, com necessidade, situação de vulnerabilidade. Então, nesse cadastro, nós temos 30 alunos aqui do Campus Bagé cadastrados, que estão recebendo também apoio na forma de cesta básica. O campus tem recebido doações de cestas básicas de algumas pessoas, servidores do campus, inclusive de diretórios acadêmicos, alunos que estão fazendo doação. A partir desse cadastro que o NUD realizou, essas cestas são distribuídas, né, para alunos em situação de vulnerabilidade. Então, as assistentes sociais fazem o contato, os alunos demandam também por e-mail. A gente avalia a situação, né, de vulnerabilidade e assim as cestas básicas são distribuídas, onde o motorista da Unipampa, com todos os cuidados de prevenção, leva até o endereço do aluno, né? Claro que tem todo um cuidado e é todo orientado, né, pelo NUD, esse cadastro, né, e a distribuição das cestas básicas. Também, então, a gente quer, sobre, né, toda essa questão da pandemia, a gente orienta que todos sigam, né, as orientações da Organização Mundial da Saúde, né, do Ministério da Saúde, né, tudo que está previsto legalmente, e que as pessoas também, nesse período de ficar, né, mais recluso em casa, com toda essa questão de cuidado, que pratiquem atividades físicas, atividades, né, em conjunto,
em casa, né, com os familiares, e que tentem se ocupar mentalmente, é muito importante também, né? No uso da internet também, leitura, músicas, assim, tantas outras atividades, né, de lazer e também de estudo, né, que dá para realizar no ambiente familiar em casa. Tem dicas também dos psicólogos da Unipampa, né? Tem um manual de apoio, né, com dicas, né, mais assim voltadas para a saúde mental, que está também publicado na página da Pró-Reitoria, da PRAEC, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários, tá bom? E quanto à demanda, assim, não está previsto no momento, mas nenhum edital de auxílio emergencial de apoio a alunos pesquisadores ou aberto a demais alunos. Então, o que nós tivemos já foram 2 editais que foram lançados e já estão encerrados, que foi o do exclusivamente para alunos ingressantes em 2020 e o outro para alunos que não são ingressantes. Inclusive, nesse daí, alunos pesquisadores poderiam, né, ter concorrido também, claro que respeitando os critérios do edital na questão da renda per capita familiar. Então, no momento, não está previsto nenhum edital, mas a PRAEC vem trabalhando com outras propostas, tá? Dependendo da situação desse contexto de pandemia. E também a gente coloca à disposição o nosso setor no e-mail do nudecampusbagea@gmail.com ou nude.bagea@unipampa.edu.br. Nós estamos atendendo, então, frequentemente, né, os e-mails dos discentes por ali. E também no Fale Conosco, que de uma forma mais fácil o acesso pela página da PRAEC, tá? Então, todas as mensagens ali enviadas, as demandas são direcionadas para as assistentes sociais do Campus Bagé. Então, eu agradeço a Daviane Azevedo por se disponibilizar e nos conceder para essa entrevista. Tá bom? Então, fica aí essas informações, né? E qualquer dúvida, procurem o NUDE através dos nossos e-mails, né? Temporariamente, enquanto as atividades presenciais, né, não retornem. Agora fiquem com a entrevista feita com a Patrícia Alves, que atua como coordenadora da Comissão de Igualdade Racial de Bagé. Bom, hoje nós estamos reunidos aqui, eu e minha colega Luciana, e nós vamos entrevistar a advogada Patrícia Alves, que atua aqui em Bagé. Historicamente, as mulheres negras sofrem assédio por terem seus corpos sexualizados, e os assediadores acham que estão no direito de importuná-las. Assim, quais são as medidas que não só as mulheres negras, como todas devem tomar? Bom, assim, eu acho que nós devemos, primeira coisa, situar o que seria o assédio sexual. O assédio sexual ocorre naquela relação, geralmente a relação de trabalho. É com aquela pessoa que tem uma hierarquia com a vítima, tá? Então, tem uma situação de mando, uma situação de comando. O que ocorre na rua, que as pessoas geralmente confundem, né? Aquela piadinha de quem está trabalhando na obra, aquele esfrega dentro do ônibus, isso não é assédio sexual. Isso é o que foi criado agora, que é o crime de importunação sexual. Então, o assédio sexual, ele configura dentro a pessoa que está, o agressor, ele tem que ter uma subordinação sobre a vítima. Se não for, ele não é assédio sexual. Ele é um crime de importunação sexual. Bom, sobre a pergunta as medidas, né? Não só em relação às mulheres negras, como já conversamos, mais uma vez, elas são as vítimas, porque o período da escravidão perpetuou na mulher essa questão do corpo negro vulnerável. E isso é nítido, às vezes, quando a gente fala, as pessoas têm uma dificuldade de entender. Então, eu sempre peço para a pessoa analisar assim, até que agora, dos últimos anos, não muito, mas prestasse atenção nos comerciais antigamente, como apresentavam as mulheres negras, sempre com pouca roupa. Nas propagandas de cervejas, por exemplo, até tinha uma garrafa de cerveja que tinha um corpo de uma mulher negra praticamente nu. Então, tudo isso foi internalizando dentro da mente das pessoas. Isso acaba passando. Por exemplo, quando nós tivemos uma única novela, a primeira novela teve uma protagonista negra,
foi a Thaís Araújo. Ia tudo muito bem, né? Que bom reconhecer que uma mulher negra, uma atriz, é capaz para ser protagonista. Aí eles vão e colocam o nome da novela Da Cor do Pecado. Pecado, o que é pecado? É uma coisa ruim. Então, se tu tem a cor do pecado, tu não pode te considerar algo bom. Os próprios papéis das mulheres na novela, quando não eram empregadas domésticas, que é um serviço atribuído à mulher negra, tanto é que 20% das empregadas domésticas são negras, as registradas. Nós não estamos nem falando como as diaristas. Então, esse número, com certeza, ele é muito maior. O estereótipo de ser ou a empregada doméstica ou a mulher que é amante, a destruidora de lares. Então, por muitos anos isso foi perpetuado. A tia Anastácia, por exemplo, a escrava Anastácia, era típico isso aí. Ela era uma mulher negra que não tinha família, ela fazia as receitas, ela cozinhava, mas o livro de receita foi escrito por uma mulher branca. Então, assim, ó, voltando para a questão da violência, por que isso é importante? Tudo isso cria a imagem da mulher negra como inferior. Se tu é inferior, o teu corpo ele pode ser agredido mais fácil. Então, isso justifica, existem estudos feitos com agressores que consideram como se o estupro de uma mulher negra pudesse ser menos grave, porque é um corpo mais vulnerável. Então, não é à toa que, quando se trata em crimes sexuais, a própria oportunação, de novo eu digo, nós estamos liderando as estatísticas. Então, assim, ó, as formas comuns de ofensa no espaço público, por exemplo, é o dizer, é a piadinha, é o gesto inapropriado, né? Aquele gesto que nós sabemos como é que funciona, insinuando alguma conotação sexual, tocar, apalpar, forçar beijo, segurar o braço, impedir a saída. Isso tudo a gente pode considerar como, hoje, ele é um crime de importunação, se ele ocorre em espaço público. Agora, se este mesmo ato ocorre dentro, por exemplo, um chefe faz isto com uma funcionária, ele é um assédio. E, por exemplo, quando as ofensas são verbais, a gente pode considerar como crime de injúria, tá? Dependendo gostam muito de ofender mulheres com palavras pejorativas, né? Ou a vagabunda, ou isso é crime de injúria racial, que é um crime que a pena é maior que importunação sexual. Então, eu acho assim, ó, na questão da violência contra a mulher negra, da importunação ou do assédio, falando na importunação, a própria situação financeira ou o próprio crime de estupro, ele facilita, vamos dizer assim, pela questão de moradia, morar mais longe, de locais de difícil acesso, às vezes onde o transporte não chega ou fica longe, ou passa longe, entendeu? Então, tudo isso foram estudos que foram traçados que também contribuem para que elas sejam as maiores vítimas, né? Eu acho que uma coisa que é importante também é, por exemplo, assim, antigamente colocar a mão dentro da vítima era considerado como assédio ou tentativa de violência. Hoje ele já é considerado como estupro. Hoje o estupro, ele não exige só como antigamente a penetração. Por exemplo, o forçar uma masturbação, o forçar o sexo oral, ou colocar a mão dentro da roupa de uma vítima sem autorização dela, é considerado como estupro também. Então, isso são mudanças, são avanços que, com certeza, vêm contribuir para a proteção da mulher. Só que eu torno a dizer, tu pode ter infinitas leis, se nós não mudarmos essa cultura que o corpo da mulher negra ou não negra, de todas as etnias, não é objeto para os homens, nós vamos continuar, nós podemos ter milhares de leis, podemos dar prisão perpétua, que eles vão continuar fazendo. Precisamos de lei? Infelizmente precisamos, mas precisamos mudar essa cultura. E eu acredito que isso só se muda com educação, com muita política pública, para que entre na cabeça dos homens. Que nenhuma mulher é objeto, que nenhuma mulher é obrigada a fazer nada se não quiser. Então tá, doutora Patrícia, a entrevista está ótima, mas infelizmente nós vamos se encaminhar agora para a última questão, que trata sobre o feminicídio.
É lamentável ver a todo instante notícias sobre casos de feminicídios. Então, a senhora pode nos falar sobre as alterações no Código Penal sobre a lei do feminicídio, sancionada em 2015 pelo governo da Dilma Rousseff? Sim, na verdade a violência contra a mulher ela não é um fato novo. Ela sempre existiu desde o início da humanidade. O que é novo é a preocupação em relação a essa violência. O crime de feminicídio, ele é um homicídio qualificado, ou seja, o artigo 121 do Código Penal diz que matar alguém. E ele tem qualificadores. O que são essas qualificadoras? São crimes que são considerados mais graves e por esta condição de ser mais grave, ele sofre um aumento da pena e tem outras características também. Então, em 2015, foi incluído no Código Penal o inciso 6º, que trata de feminicídio, que é uma qualificadora para majorar a pena, tornou o feminicídio também como um crime hediondo, como todos os homicídios qualificados. O que vem a ser o feminicídio? É o ato de matar uma mulher. Ela pode ser em decorrência da violência doméstica, no âmbito familiar, pelo companheiro ou ex-companheiro, mas ela também pode ser fora do ambiente familiar, que é nos casos por aversão ou menosprezo pela condição de ser mulher. Nem todo crime contra a mulher é feminicídio. Essa é a dúvida que as pessoas têm. Por exemplo, uma irmã mata a outra irmã, é feminicídio, tem que se levar em consideração o contexto. Por exemplo, se for por uma briga de herança, não é um feminicídio. Agora, por exemplo, aquele homem que mata uma mulher na rua e usa pelo desprezo de ser mulher, por considerar ela inferior, ou que a gente chama de misoginia, que é a aversão à figura feminina. Então, geralmente, o crime de feminicídio, ele, quando não é no âmbito de violência doméstica, as características dele são mutilações, ou nos órgãos genitais, ou no rosto, de uma maneira que aquela pessoa expressa aquele ódio com a figura da mulher. Então, conforme o fato ocorreu, o crime, nós podemos detectar se ele é um feminicídio ou não. Geralmente o feminicídio ele vem antecedido de uma outra violência, quando não é no âmbito familiar. No âmbito familiar eles são as surras, né? A agressão permanente, mas não sendo no âmbito familiar, geralmente ele antecede de um estupro, quando ele ocorre fora do âmbito familiar. Bom, o feminicídio, ele além de ser uma qualificadora do homicídio, ele tem determinadas situações que ele ainda tem a pena dele majorada. A pena de homicídio, a pena mínima é de 6 e a máxima é de 20 anos. A pena de feminicídio, a mínima é de 12 e a máxima é de 30. Então, a pena mínima do feminicídio já é o dobro da pena mínima do homicídio qualificado. Do homicídio. Então, assim, existem certas situações que esta pena que já é maior, ela ainda sofre um aumento de pena, que são os casos quando a vítima é menor de 14 anos ou maior de 60. Então, por exemplo, uma senhora, se for morta por um crime de feminicídio, ela tiver 61 anos, essa pena já vai ser agravada de até 1/3 na pena mínima, ou a pena que for sentenciado durante a gravidez ou 3 meses após o parto e na presença de ascendente ou descendente da vítima. Então, se esta mulher for morta na frente de um filho ou na frente da mãe, esta pena também vai ser aumentada. E em 2018 foi acrescentado também um outro caso de majoração da pena, que é no caso de descumprimento da medida protetiva. Então, era aquela mulher que ela tinha uma medida protetiva, o que nós já falamos sobre a Maria da Penha, e aquele homem descumpre aquela medida e mata esta mulher. Então, esta pena também vai ser aumentada. Então, o feminicídio é assim, uma forma extrema da demonstração do ódio contra a mulher, seja ele no âmbito familiar ou fora do âmbito familiar. A mulher é morta pela condição de ser mulher. É interessante também constar que a vítima de feminicídio sempre tem que ser uma mulher, mas o sujeito ativo, o que comete o crime, não necessariamente precisa ser um homem.
Por exemplo, naquela relação homossexual, se a companheira matar a outra, na condição, tratando ela com ódio ou na condição de inferioridade, ela também pode ocorrer num crime de feminicídio, desde que exista entre elas uma relação homoafetiva e esse crime seja motivado pelo ódio também. Então, tá, nós agradecemos pela sua participação aqui na Rádio Uni. Em nome de todos os petianos, nós agradecemos novamente. Muito obrigada, eu que agradeço e desejo muito sucesso para vocês nesse trabalho. Além disso, nós também tivemos uma conversa feita com a advogada Lélia Quadros. Ouça agora. Olá, o meu nome é Larissa e hoje, juntamente com a minha colega Thaisa, nós iremos entrevistar a Lélia Quadros, que é advogada, presidente da Comissão da Mulher Advogada AOB Subseção Bagé, além de gestora da Coordenadoria da Mulher desde 2019 a 2014 e também gestora de projetos como o Centro de Referência da Mulher em Bagé, Mulheres da Paz, Mulheres na Construção Civil, Projeto Flor, entre outros, além de ser militante feminista na Marcha Mundial das Mulheres. Então vamos para a primeira pergunta. Devido ao isolamento social, medida tomada para a contenção da pandemia do coronavírus, diversos países vêm apontando o aumento da violência doméstica contra a mulher. Em sua opinião, além da condição específica que estamos enfrentando, existem outras razões para esse aumento? Existem, sim, algumas condições específicas que justificam este aumento. Nós vivemos numa sociedade em que a maioria das pessoas ainda concorda, total ou parcialmente, que casos de violência dentro de casa devem ser discutidas somente entre os membros da família, que a roupa suja deve ser lavada em casa, que em briga de marido e mulher não se mete a colher. E ainda nesta sociedade machista em que vivemos e que somos parte dela, ainda se culpabiliza a mulher pela violência que ela sofre, como que a mulher faz por onde o homem bater nela, né? Que ela não denuncia da primeira vez que ele bateu, então a culpa é dela porque ela não fez a denúncia, porque ela não se separa dele, porque foi ela que provocou dele, porque quando ela não registra, ele se merece. Então essa cultura que nós temos, machista e patriarcal, ela faz com que esta violência ela se perpetue na vida das mulheres. E neste momento de pandemia, em que as mulheres estão sendo chamadas, estão sendo obrigadas a ficar em casa, a fazer o distanciamento, o isolamento social, e sabendo que o lar não é um espaço onde as mulheres que sofrem violência estão seguras, com certeza ficar em casa neste momento é uma das causas que tem contribuindo para que a violência aumente neste período. A subnotificação dos casos de violência é um problema que enfrentamos desde antes da pandemia. Quais orientações tu podes dar para o encorajamento da denúncia durante esse período? A orientação que a gente pode dar nesse período de pandemia para que a mulher registre a ocorrência e para que a mulher se sinta encorajada para fazer isso e para que ela também se sinta segura, a gente está pedindo para que toda a sociedade, todas as mulheres dos movimentos feministas, dos movimentos sociais, as entidades públicas, que diversifiquem os canais possíveis para denúncias das mulheres, né? Telefone, online, mas também em serviços essenciais como farmácias, supermercados, que estão, porque os estabelecimentos comerciais neste período, eles estão fechados por conta da pandemia.
Também a gente orienta a criação de canais em que os vizinhos e familiares possam denunciar, com o desenvolvimento de protocolo de verificação das denúncias, para que não coloquem a mulher num risco ainda maior. Também criar campanha de divulgação, como isso que a gente está fazendo e que poderá ser criado por outras entidades destinadas à proteção da mulher, mas também encorajando a sociedade a denunciar, a olhar para esse problema e denunciar os casos de violência. Também tensionar para que as autoridades de proteção à mulher forneçam respostas rápidas, ou seja, para retirar o autor de violência dentro da casa, ou para colocar a mulher em local seguro. Aqui em Bagé, como nós temos a Casa-Abrigo para as mulheres vítimas de violência. E também reforçar a articulação das redes sociais de proteção à mulher, em especial aquelas que envolvem o setor público e a sociedade civil organizada. Também preparar os estabelecimentos comerciais por meio de campanhas educativas e outros para que orientem as mulheres vítimas de violência, seja prestando informação, apoio ou informando e colocando elas em contato com as autoridades. E aqui em Bagé nós temos muitos residenciais, muitos condomínios, então criar campanha nesses condomínios residenciais para que os vizinhos se solidarizem e interfiram caso presenciem alguma situação de violência. E por último, a gente sabe que a situação da mulher que é vítima de violência é muito complicada, ela tem muito medo e ela teme pela vida e muitas vezes pela vida dos filhos. Mas nós temos que dizer para esta mulher que ela não está sozinha, que nós estamos todas juntas, que esta é uma responsabilidade de todos nós, que ela pode denunciar, que ela vai ter uma rede, que ela vai ter apoio e que ela estará segura, que ela não se cale, que ela denuncie, porque sem denunciar ela corre um risco ainda maior de perder a sua vida. A Comissão da Mulher Advogada da OAB, subseção de Bagé, lançou uma campanha para auxiliar as mulheres em situação de violência e incentivar as denúncias, tendo como slogan: "Os seus direitos não estão em quarentena. Denuncie." Conte-nos sobre esse projeto e onde temos acesso a ele. Bem, o projeto promovido pela OAB Subseção Bagé, ele é um projeto que está acontecendo em todo o Rio Grande do Sul para chamar a atenção das mulheres vítimas de violência, que elas, neste período de quarentena, elas não estão sozinhas, que nós temos vários instrumentos públicos que, embora neste período em que as mulheres estão em isolamento social, que estão fazendo o atendimento através de WhatsApp, através de e-mail, também orientando de que forma o que esta mulher pode fazer para que, em caso de violência, ela possa pedir ajuda e que também se sinta segura para pedir ajuda. Então, a nossa campanha Não Se Cale, seus direitos não estão em quarentena, pode ser encontrada no Instagram da Comissão da Mulher Advogada da OAB Subseção Bagé, no Facebook também da Comissão da Mulher Advogada da OAB Subseção Bagé, que chama a atenção e se coloca à disposição à OAB Subseção Bagé, através da sua Comissão da Mulher Advogada, chama a atenção das mulheres para que denunciem e para que, em caso for necessário, que pode nos procurar enquanto OAB, que a gente estará orientando através de telefone, de e-mail, de que forma essa mulher pode estar fazendo. O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de violência contra a mulher e estima-se que essa violência tenha aumentado em 30% durante o período de isolamento social. Já existe uma estimativa sobre esse tipo de ocorrência em Bagé? O que tu podes nos dizer sobre a situação da cidade? Bem, com relação ao aumento da violência, o que se tem em todo o país, com exceção do Mato Grosso e do Rio Grande do Sul,
através de uma pesquisa feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que analisou esses dados agora no período entre fevereiro e abril, e agora em maio, no início de junho, saiu uma pesquisa mais recente e que se mantém essa estatística. O número de registros de violência, ele diminuiu, mas em contrapartida, tem-se notícia que os casos de violência aumentaram, mas tendo em vista a dificuldade dessas mulheres de fazerem a denúncia, este fórum, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele fez uma pesquisa através das redes sociais, através do Twitter, que é uma dos meios de rede social em que as pessoas mais comentam sobre o seu dia a dia. E através desta pesquisa feita pelo Fórum, foi constatado que de fevereiro a abril, houve um aumento de 431% do número de relatos de violência nessa rede social. Isso se deu devido a comentários no Twitter de briga de vizinhos, em que os vizinhos estavam brigando e que as pessoas que ouviam comentavam e diziam não saber o que fazer. E aqui em Bagé, a OAB Subseção Bagé, através da Comissão da Mulher Advogada, solicitou as ocorrências à DEAN, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. E se observar, por exemplo, de novembro a fevereiro, a abril, houve março e abril, em que estivemos em isolamento social, o número de ocorrências, de registro de ocorrências, ele diminuiu, mas isso não quer dizer que a violência não tenha aumentado, assim como nos demais municípios e assim como ficou comprovado com essa pesquisa que foi feita. O que as pessoas não sabem é que esses registros eles podem ocorrer através de WhatsApp, através de e-mail, e que as mulheres não podem se calar, que elas têm que procurar ajuda, porque a violência doméstica ela começa com um xingamento, com um empurrão e pode chegar a uma das suas formas mais perversas, né, que é o feminicídio. Então, embora os registros tenham diminuído, tem-se notícias que a violência tem aumentado em todo o país, inclusive no nosso município. Quais são os números para contato e quais órgãos devemos procurar em Bagé para realizar uma denúncia? Apenas a vítima pode efetuar a denúncia, ou vizinhos, amigos e/ou testemunhas podem efetuar uma denúncia também? Bem, em Bagé, as mulheres vítimas de violência, elas podem efetuar a denúncia através do Ligue 180, que é um canal oficial do governo federal, em que a mulher em qualquer lugar do país, inclusive fora do país, ela pode ligar para o 180, independente de ela ter crédito ou não no celular, pode ser inclusive de orelhão, e solicitar ajuda e solicitar de que forma ela pode estar denunciando. O Ligue 190, né, que é a Brigada Militar, a Patrulha Maria da Penha, se a violência estiver ocorrendo em caso de emergência. Temos também o plantão da Coordenadoria da Mulher, que é 99966-3829. O telefone da Delegacia da Mulher, 3241-3709. O WhatsApp da Delegacia da Mulher, 98407-0354. Temos também a Escuta Lilás, 0800-541-0803. E o e-mail da Delegacia da Mulher de Bagé, que é bagé-dean@pc.rs.gov.br. Não somente a mulher pode chamar a polícia, pode fazer a denúncia,
Qualquer pessoa pode denunciar violência contra a mulher em qualquer um desses meios. E o mais importante é que a pessoa não precisa se identificar, até mesmo porque às vezes no caso de ser do agressor ser vizinho, às vezes cria um certo constrangimento. Então qualquer pessoa pode denunciar de forma anônima. Essa pessoa, se quiser, ela não será identificada. Bom, gostaríamos de agradecer a participação da Lélia mais uma vez na Rádio Uni, principalmente por debater temas tão importantes conosco. Lembrando que essa entrevista foi gravada à distância devido à pandemia do coronavírus. Até mais! Nós também temos a continuação da entrevista feita com a professora Vera Medeiros, que nos contou um pouco sobre o funcionamento do projeto Confraria Poética durante o período de quarentena. Então, o Confraria Poética, ele tem como objetivo promover momentos assim de contato com a arte literária, né? Basicamente, a nossa forma de expressão artística é mais próxima, né? Mas sempre, assim, as outras artes, né, a interface com as outras artes são bem-vindas. Mas, então, eu entendo, assim, que o Confraria tem esse propósito de promover encontros com a arte literária por meio de rodas de leitura em voz alta. Tá? É uma proposta um pouco diferente de uma proposta de um clube do livro, porque nós nos encontramos para ler os textos. Esses textos não são lidos obrigatoriamente antes dos encontros, ou seja, não exige uma leitura prévia, mas nós nos reunimos 1 hora por dia, né, para cada encontro, 1h30, no máximo, para fazer a leitura de textos literários. E naquele momento ali, então, o que a gente está fazendo é fruindo a leitura do texto literário em si e por meio dessa coisa que é a letra se tornar som e o sentido do som. Quer dizer, o fato de ser a leitura em voz alta também é extremamente importante, né? O planejamento para o ano de 2020 era o seguinte: uma reunião do projeto às quintas-feiras lá no campus, com a leitura de textos poéticos, ou poemas, né, poesia, e na Biblioteca Pública Municipal, a Otávio Santos, né, às segundas-feiras, das 5h30 às 6h30, nós chegamos a começar a roda de leitura de textos que vão estar ou estariam no Fest Fronteira Literária, que seria realizado em maio, né? Tudo no passado, porque daí com a situação da pandemia do coronavírus, essas atividades elas ficaram em suspenso. Tá? Então, quando a gente conseguir retomar os encontros presenciais, então nós temos nesses 2 momentos, e as pessoas podem chegar, né, tanto na Biblioteca Pública, segundas-feiras, das 5h30 até as 6h30, quanto às quintas-feiras, lá no campus da Unipampa, das 5 às 6, né? Ou das 5h30, e agora, 6h30 também. Tem um grupo no Facebook também, não tem? Uma página? Isso. Exatamente. Então, agora, nesse período em que os encontros presenciais estão suspensos, eu resolvi, para manter assim, né, a chama do projeto viva e também para que a gente pudesse atravessar esse período de isolamento social sentindo-se menos isolado. Então eu ativei uma página do projeto que já tinha sido criada há algum tempo, mas que eu muito pouco alimentava. E aí ali fica o convite para as pessoas que quiserem fazer a leitura de textos literários, né, que elas escolham, e aí grava o vídeo e coloca ali. Então a gente tem pessoas que sistematicamente fazem, quase que diariamente fazem seus vídeos e deixam ali, e outras pessoas que aparecem de vez em quando, né? Mas a gente está fazendo uma rede bem bacana, tá? E qual é o nome? Qual é o nome do grupo? Confraria Poética Bagé. Esse é o nome do grupo, tá? E aí quem quiser entra ali, o grupo tá aberto, inclusive, né? E com essa proposta, ou de olhar e ouvir, né, as leituras que estão sendo realizadas, ou fazendo a sua leitura, mandando o seu vídeo ali.
colocando, tá? É isso que está acontecendo. Então, e aí, claro que depois, quando as atividades presenciais se normalizarem, aí eu vou explicar, né, informar para vocês divulgarem, né, porque o projeto é um projeto de extensão, assim como interessados que queiram, né, que aconteçam rodas de leitura, né, na sua comunidade, no seu grupo, no seu local de atuação, enfim, conversar com a gente, que a gente se organiza para ir, para escolher repertório e tudo mais. Seguindo a nossa edição, nós temos uma conversa feita por mim e minha amiga Carol com o escritor Fernando Rich sobre literatura e a produção no período da quarentena. Oi, eu sou a Carolina Oliveira, eu estou aqui com o escritor Fernando Rich e também com o meu colega, o Gilberto. Olá. E a gente vai entrevistar ele, que é jornalista, escritor, radialista. Ele tem 3 livros publicados: Cuidado com Sal, O Homem e Seus Demônios e Hotel Califórnia. Como tu tá, Fernando? Oi, prazer falar com vocês. Tudo bem, tudo ótimo, né? Dentro do possível com essa pandemia, mas tudo tranquilo. Até então. Que bom, eu fico feliz. Espero que seja todo mundo se cuidando, né? Você e as pessoas da sua família. Fernando, como está sendo essa quarentena, ficar com os seus demônios? Olha, é desafiante de certa forma, né? Porque a gente tem que repensar as nossas vidas, mas a gente tira certos proveitos, né, dessa quarentena e tenta colocar a casa em ordem, a cabeça em ordem, né? Muitas pessoas passaram necessidade nesse momento. Eu, ainda bem, não passei por nada disso, né? Não perdi meu emprego, as coisas seguiram acontecendo ao natural na minha vida, mas a gente tem que pisar no freio, né? Repensar nossa vida, repensar nossos atos, repensar a maneira que a gente vinha vivendo, porque o nosso dia a dia é muito estressante, é muito corrido, a gente não consegue raciocinar direito às vezes. E o que acabou acontecendo foi isso. Eu acho que consegui tirar um bom proveito para colocar minha vida em ordem e a minha cabeça também, que eu vinha muito, muito estressado, e eu aprendi muita coisa durante esse período. Segunda pergunta. No seu livro, No Cuidado com Sal, você fala um pouco sobre ti, fala um pouco sobre sua rotina e uma situação pessoal que você está vivendo. Eu gostaria de saber o quanto é tu, o quanto é literatura, as reflexões que tu fez em relação ao livro, e o quanto você não gosta de Anitta. Bom, a ideia do livro, na verdade, uma vez todo livro que eu escrevo, ele começa de uma forma experimental. Eu experimento algo novo e vou indo. Então ele começa muito irresponsável, vamos dizer assim, né, sem comprometimento, e quando ele se torna algo concreto, aí eu tenho que colocar seriedade nele, eu viro uma responsabilidade que está ali. Então, esse livro ele começou experimental da seguinte maneira: a minha ideia era fazer com que eu criasse uma história em que o desenvolvimento dela acontecesse com coisas que aconteciam na minha vida, mas fictícia, né? Então, assim, eu fui na padaria e aconteceu algo, então eu colocava na minha história aquilo naquele dia, e eu ia ver onde é que aquilo ia levar. O que aconteceu foi que eu simplesmente perdi o controle dessa ideia no meio do caminho e virou uma espécie de diário. Então, tudo ali é real. Essa é a grande verdade. Fico preocupada com o dedo do seu pé, então. Aquela foto é real. E sobre a Anitta, não é que eu odeio a Anitta. Só não tem um apreço. É que na época, vocês sabem que eu trabalho numa rádio, né? E a gente tem as músicas da programação do ano, né? A gente vai construindo isso de acordo com os lançamentos que vão ocorrendo. E uma coisa que me incomodava é que a Anitta toda semana tinha uma música nova. E eu já digo, mulher, para um pouco, entendeu? Eu lamento por você. Aonde eu olhava tinha Anitta, eu digo, calma, tá saturado já, Anitta. Chega, dá uma pausa. E uma coisa que eu achei surpreendente nessa quarentena é que a Anitta, eu acho que se ela fez uma live foi uma só, se fez. Então eu digo, ufa, pelo menos isso, não fiquei saturado de Anitta durante a quarentena. E como que escrever tem te ajudado a lidar com a atual situação?
Olha, escrever para mim é uma coisa que me faz bem. Se eu tenho uma coisa que me incomoda, me deixa triste, angustiado, irritado, o que quer que seja, se eu usar esse sentimento que eu tenho para criar algo, o sentimento some, entende? Então, por exemplo, eu tenho uma coluna no jornal, no ano, e eu escrevo... Quando eu comecei a escrever, lá em 2016, eu escrevia sobre coisas aleatórias, coisas como se fosse o cuidado com sal, um sentimento, uma coisa assim. E aos poucos eu fui escrevendo sobre política, porque a política começou a me incomodar muito, né? Muito mesmo. Então eu comecei a usar aquele sentimento, aquelas incomodações, aquelas irritações que eu tinha, para expressar isso no jornal. Então, eu sempre uso a literatura para, digamos assim, curar alguns sentimentos negativos que eu tenho. Já que você já tocou no assunto coluna no jornal, pensando que você escreve muito, você também escreve sobre a política brasileira do atual período, quão perto você está de escrever uma distopia? Na verdade, nós vivemos uma distopia. Essa é a grande loucura, porque momentos assim, ó, em que se tem um líder autoritário são os melhores momentos para tu criar, né? O problema é que se tu for escrever uma distopia, não existe absurdo o suficiente para chegar aos pés do que nós vivemos hoje, entende? Então é inacreditável, é simplesmente isso, nós vivemos uma distopia, é uma espécie de idiocracia, lembra daquele filme? Aquilo ali é muito real, né? E, enfim, é uma mistura de várias distopias juntos que nós vivemos hoje em dia, e se alguém tentar escrever uma coisa mais absurda do que nós vivemos hoje, não vai conseguir. Provavelmente vai ter que se esforçar. Eu imagino que um escritor que tem escrito alguma distopia muitos anos atrás ficou imaginando, tipo, nada disso aqui vai acontecer um dia. Aconteceu, e pior, amigo. Aconteceu, e pior. Mas a questão é a seguinte, eu acho que todo escritor que escreveu uma distopia, ele está representando um sentimento específico de uma forma exagerada, né, colocando um ponto muito exagerado de algo. Por exemplo, a Margaret Atwood escreveu o Handmaid's Tale, o Conto da Aya. Ela pegou um sentimento feminista, digamos assim, do controle sobre a mulher e exagerou. Só que ela exagerou um ponto que hoje a gente olha, é possível a gente chegar nisso, porque já os limites do absurdo foram extrapolados completamente. E assim, muitas distopias que se tem aí na história. Sim. Tem uma distopia ganhadora do Prêmio Nobel de 2017 que fala sobre pessoas que são criadas para doar os seus órgãos. E daí a gente tem recentemente aquela proposta sobre doação, se a pessoa pode vender ou não os seus órgãos legalmente. Exatamente. Então a gente vai pegando todas as ficções exageradas e passamos por cima com a nossa realidade. Essa é a verdade. Exatamente. Bom, para destoar um pouco do fim do mundo e também para finalizar nossa entrevista, eu gostaria de saber a sua opinião sobre como a arte pode ajudar, a arte em suas diversas formas, não apenas a escrita, pode ajudar a enfrentar o isolamento social. Porque a arte, ela nos transporta para outro mundo, né? Se a gente lê um livro, a gente vai se transportar para aquela história. E isso, pelo menos num período curto, tu não vai estar isolado, né? Tu vai estar em outro mundo, em outra história, em outra questão. Assim é com filme, assim é com a música. Eu acho que a arte em si, ela é essencial para a vida, como qualquer outra coisa, né? Se a gente for pensar, obviamente a arte ela fica em segundo plano em questões essenciais, mas ela ajuda quando as questões essenciais nos colocam em situações horríveis do dia a dia, ela nos ajuda a fugir dessas situações. Então, obviamente, é uma questão essencial e eu creio muito útil, vamos dizer assim, nesse momento de isolamento social. Você falou sobre a arte ser deixada em segundo plano e me deu curiosidade para saber sobre como mais frequentemente você é lembrado como ou radialista, ou escritor, ou colunista. Olha, é difícil dizer, né? Porque, por exemplo, meu trabalho na rádio é diário, é constante, entendeu? Eu apresento vários programas.
enfim, então fica muito marcado nesse sentido, né? Mas como eu publiquei 3 livros muito rápidos, assim, muitas pessoas me associam ao escritor, mas eu vou te dizer, eu não sei o que eu sou, para falar a verdade, né? Sabe, eu faço tantas coisas aí que eu já nem sei mais o que eu sou. Eu gosto de me identificar com o escritor porque é o ato de todos os outros atos que eu faço, de todas as ações de trabalho, remunerado ou não. Escritor é o que eu gostaria de ser para minha vida, é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de contar história, inventar história, tentar achar uma distopia que não foi contada ainda, por exemplo. Se esforce, eu acho que tu consegue. Não consegue. Pega, né? Vamos ter que o Brasil está te dando muitas ideias hoje. Enfim, eu quero ser um escritor, digamos, profissional. E por que eu digo profissional como se eu não fosse agora? Claro que sou, escrevo, tenho um livro pronto já, prontíssimo, para ser lançado. Vou relançar, o Hotel Califórnia vai ser relançado agora, em breve. E eu tenho um novo livro chamado O Corpo de Luana, que se passa aqui em Bagé e Ilha Negra e tal, então é uma história mais local. E tá pronto. Eu tenho outros muitos em desenvolvimento, tem muitos outros na minha cabeça. Mas isso ainda não é a minha ação principal como trabalhador, vamos dizer assim. Não é o ato que eu faça para ganhar dinheiro, para me sustentar. É um ato de resistência, para algo que eu ainda quero ser na minha vida e poder me dedicar 100% a isso. E que é uma coisa até tanto quanto difícil, né? Todos que tentaram se dedicar a isso acabaram não conseguindo porque... tu acaba entrando num processo meio de preguiça, não é preguiça a palavra, mas de procrastinação, vamos dizer assim. Então, quem tem uma segunda atividade e fica só na escrita, tu tem que ser muito bem regrado. As pessoas criam uma certa ideia sobre o escritor ser uma coisa mais romantizada, uma coisa, né, aquela coisa do escritor em bares, sofrendo. Mas, uma taverna no século XVIII, a luz de velas. Isso, elas escrevendo uma máquina de escrever, é uma grande bobagem, né? Tem que ser regrado, profissional, tu tem que pensar, tem que ter uma autocrítica muito forte e não existe maior crítico do meu trabalho do que eu mesmo, então eu sempre acho que tá horrível. Eu acabei de finalizar um livro e eu acho que o livro tá uma porcaria, essa é a grande verdade. Eu olho para trás todos os meus livros e eu não gosto de nenhum deles. Eu gosto deles por curto período e depois eu paro de gostar. O meu novo livro que eu nem lancei eu já não gosto dele. Então eu sou muito crítico com o meu próprio trabalho. Eu acho que a gente tem que ser assim, a gente tem que ter pé no chão, sonha alto, mas ter o pé no chão. Antes que você desista do lançamento, você poderia dizer a data de quando isso vai acontecer? Não, a data é muito difícil, porque o livro ainda não foi trabalhado por nenhuma editora ainda, né? Eu finalizei ele agora, a gente está ainda em tratativas, mas ele não foi trabalhado ainda para fazer Eu já fiz todas as correções possíveis dele, a minha correção, no caso, depois tem toda a editora, todas as críticas que a editora vai fazer, aí tem desenvolvimento de capa. Olha, é algo que demora bastante. Eu não sei se para esse ano vai dar, talvez no ano que vem. Então é em breve. Quando a gente não sai de casa. Uma coisa que eu garanto é que esse ano sai a reedição do Hotel Califórnia, que está tudo pronto, falta poucos detalhes aí para ele tomar vida de novo pela editora Estronho. Então, Fernando, antes da gente finalizar de vez, eu gostaria que tu pudesse dar uma dica ou um conselho, uma orientação para quem gostaria de se tornar escritor um dia. Eu tenho uma opinião um pouco impopular relativa a isso. Eu acho que as pessoas não podem querer ser algo. Elas têm que entender o que é a sua capacidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. A minha vontade, meu sonho, que eu viajo na maionese sempre, é ser músico. Eu estudei violão, guitarra, baixo durante muitos anos e eu não consigo tocar uma música dentro do tempo. Eu não nasci para isso, eu não consigo me coordenar na questão. Toco o instrumento mal, muito mal. E olha que eu estudei muito tempo isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Por mais que esse seja o meu sonho, a minha vontade de ser músico, subir num palco e fazer um show, eu nunca vou conseguir isso. Talvez consiga assim, com muito, muito, muito esforço e ainda assim vou desempenhar um trabalho medíocre. Escritor, eu nunca quis ser escritor.
Eu sempre fui mal em português a minha vida inteira, em literatura. Nunca li um livro até, sei lá quantos anos eu tinha, quando fui ler meu primeiro livro, assim, de uma forma mais séria, talvez, com 21 anos tenha sido isso. Li Harry Potter quando tinha meus 13, 12 anos, e depois parei, simplesmente abandonei a literatura, abandonei tudo, nunca tive dom com as palavras, nunca fui bem com isso. Só que uma vez eu resolvi escrever umas crônicas, eu tive uma aula na faculdade de jornalismo, em que nós tínhamos que escrever uma crônica no estilo Cecília Meirelles, a partir do assassinato que ocorre no livro A Sangue Frio, do Truman Capote. Eu não li o livro, eu sabia mais ou menos como era uma crônica da Cecília Meirelles, e eu resolvi inventar o assassinato. Eu perguntei para alguns colegas como é que aconteceu esse assassinato. Eles me explicaram, assim, de alguma forma por cima, e eu inventei uma história. Obviamente eu recebi uma nota baixíssima, porque eu não escrevi absolutamente nada com nada, mas eu gostei do que eu escrevi. E eu gostei do ato de fazer aquilo. E a partir deste ato, eu resolvi escrever outras coisas, inspirada em filmes, músicas e coisas, e eu fui pegando o gosto por isso. Eu escrevi um primeiro livro antes do Homem e Seus Demônios. O Homem e Seus Demônios é o primeiro que eu publiquei, mas eu escrevi um primeiro livro, também baseado em questões pessoais minhas do passado, quando eu era mais jovem e tudo mais, uma ficção total, só que baseado nas coisas que eu vivi. Um livro imenso, ficou gigantesco, está horrivelmente mal escrito o livro, eu já tentei corrigir, ele é incorrigível, mas aquilo ali me deu a base. Eu digo, olha, eu consigo escrever uma história. E a partir dali eu li muito, e o escritor, aquele que quer ser escritor e que acha que tem a capacidade, tem que ler muito. Essa é a grande dica, eu diria assim. Mas se o ato de escrever for algo muito, não é doloroso, porque é doloroso para quem consegue, mas se for muito difícil, se tu tentar escrever, escrever um parágrafo, colocar as letras em ordem, e aquilo for para ti uma coisa muito difícil, tenta outra coisa. Não há nada de glamuroso na vida de um escritor. É um ato dolorido, é duro, a gente tem que se dedicar muito, tem que quebrar a cabeça para se decepcionar ainda por cima, porque é decepcionante o tempo inteiro ser um escritor. Porque as vendas não são altas, a não ser que seja um best-seller, e best-sellers no momento são uma espécie de autoajuda empresarial, que é o que vende hoje em dia, com algum palavrão na capa, obviamente. E, enfim, não é um caminho muito aconselhável. Se a coisa for ao natural, se dedica, lê muito, tem uma autocrítica forte, sonha alto, com o pé no chão, essa é a dica que eu posso dar. Se for muito difícil, se for um ato como eu tocar um instrumento e a coisa não fluir, infelizmente cada um tem o seu caminho, né? Cada um tem o seu dom, vamos dizer assim. Eu não gosto muito da palavra dom porque parece uma coisa muito forte. O Fernando está dizendo que tem o dom da escrita. Eu não tenho o dom da escrita. É um caminho. O dom parece que assim, tu é um artista acima da média. Não acho. Acho que eu consigo escrever uma história, colocar palavra depois de palavra, de uma forma que para mim é fluida e natural. Mas depois disso tem um trabalho de avaliar o teu texto e criar. Para mim, escrita, eu não sei se eu estou me alongando demais, mas enfim, para mim a escrita, ela parte de 2 princípios básicos para o desenvolvimento. Tem que saber escrever um livro, ou seja, tem que saber tocar a música, vamos dizer assim, e tu tem que saber criar uma história. E que seria, no caso, a composição de uma música. Eu estou fazendo uma analogia com a música. E mais do que a composição, tu precisa saber executar isso, que é um terceiro ponto, uma sinergia entre saber escrever e criar uma história. E o terceiro ponto é tirar da cabeça e colocar no papel da maneira que tu concebeu aquilo. Eu tenho muitos escritores talentosos, por exemplo, que se esforçam muito para criar uma história. E fica uma história até não muito interessante, mas a escrita é muito boa e por isso o livro fica muito bom. E tem outros que têm ideias muito boas, ou não conseguem, digamos assim, colocar no papel a ideia, ou quando colocam, não colocam de uma forma muito interessante para quem está lendo, e a ideia boa se perde. Então, esses 2 elementos são essenciais, e tu pode ter certeza, tu sempre vai acabar copiando alguém sem querer. Sempre, não tem dúvida disso. A gente aprende em letras que todo texto já foi escrito, então acho que isso reflete bem isso.
A gente fica por aqui, agradeço demais a sua entrevista e a sua participação e atenção, Fernando. E espero que tenha gostado, eu espero que escute a nossa rádio. E é isso. Muito obrigado. Agradeço muito o carinho de vocês, foi muito legal. Sempre que precisarem, eu estou à disposição. Obrigado mesmo, de coração. Obrigado. Valeu. Tchau. Tchau. Essa foi a primeira parte da nossa programação. E aguardem que logo mais teremos a continuação da 13ª edição da Rádio Uni. Fiquem ligados. Nós também conversamos com o Emanuel, que é aluno do curso de Letras Português, sobre a sua participação no projeto Confraria Poética. Olá a todos, eu sou Gilberto e eu tô com um convidado que é um colega de curso meu e uma pessoa ativa no grupo do Confraria Poética no Facebook. Gostaria que você se apresentasse e de cara dissesse como é essa atividade sua no grupo. Olá, eu sou o Emanuel Machado, eu curso o 5º semestre do curso de Letras Português na Unipampa. E a minha participação no grupo Confraria como administrador é ter a opção de aceitar as pessoas no grupo, além de postar também constantemente leituras e de ouvir todas as leituras. E eu acho isso muito positivo, assim, nesses tempos que a gente está vivendo. E de que forma estar ativo no grupo tem te ajudado a lidar com o período de isolamento? Bom, tem ajudado muito, né? A literatura, a arte em geral, ela parece dar mais vida à vida da gente. E o grupo é uma forma de compartilhar a arte, a leitura literária, e uma forma também de se comunicar com os outros, né? Veja, muitas vezes a gente vai lá postar um vídeo, uma leitura, mas antes daquela leitura teve toda uma pesquisa, uma leitura, uma carga literária que a gente já traz e que a gente lê, procura e busca um poema, um trecho de livro ideal que a gente goste ou que acha que o momento é propício e então vai lá e publica. Então é mais do que somente uma leitura, tem toda uma busca por trás disso e uma forma de se expressar também. Lembrando, claro, que o grupo ele é aberto a todos que querem participar e todos os integrantes do grupo podem postar seus vídeos e suas leituras. Então é bem democrático e muito, muito positivo, né, nesses tempos de isolamento, né? Realmente, usar literatura para sair dessa realidade é uma ótima dica para você suportar a realidade da que a gente está nesse momento. Então, eu agradeço muito a sua entrevista, Emanuel, e eu digo para todos, pesquisem por Confraria Poética no Facebook, que o Emanuel vai aceitar vocês para publicarem e consumirem conteúdo do grupo. Muito obrigado, Emanuel. Um abraço. Eu é que agradeço, foi uma honra participar dessa entrevista. Também fica aí o convite, né, para quem está ouvindo acessar o grupo. Eu Confraria é um projeto de extensão coordenado pela professora Vera e ele está aberto a todos a participarem. Essa foi a primeira parte da nossa programação. E aguardem que logo mais teremos a continuação da 13ª edição da Rádio Uni. Fiquem ligados.